Queria começar um outro assunto aqui, uma outra parte aqui, que é sobre a questão da cota para negros. O que você pensa sobre isso? Deixa eu falar a minha opinião primeiro, aí você Bora. já fala, porque aí você me corrige já, porque eu não sou A negro. minha normalmente então... convence. É. Então é melhor Tá. você falar a sua. A minha normalmente convence a pessoa, aí é mancada. É um assunto complicado esse, né? Mas assim, em vários aspectos, né? Pra mim, deixa eu ver o que eu vou pensar aqui. Eu acho que se eu fosse negro, eu me sentiria ofendido de ter cota pra mim. Só que é o que eu tô falando, eu não sou negro, não senti na pele e tal. Então, eu acho que eu me sentiria ofendido. Por exemplo... Você é pobre, Duda. eu sou... Mas não é a mesma coisa. Não, né? Então, por isso que eu tô falando, eu vou falar e você me corrige. Não é a mesma coisa. Então, isso eu acho que me seria ofensivo. Como eu tô falando, galera, é bem mais amplo do que isso, mas eu acho que eu ficaria irritado só de pensar em ser negro, ter entrado pela cota e ver um monte de gente branca olhando torto pra mim, falando, ó o cotista aí. Eu acho que isso me deixaria... Nossa, mano, acho que eu ia ficar muito Sabe bravo. como você se sentiria ofendido nesse caso? Se você tivesse tido a mesma criação que eu tive. Então, por exemplo, ó, eu morava na Vila Ema, não sei se você conhece ali. Da Vila Ema pra Vila Prudente dá uns 15 minutos de carro. Chutando alto, assim, ó, se pegar um trânsitozinho, 20 minutos. Tá. Entendeu? Avenida Vila Ema, Rua do Orfanato, Engaí chegou. É basicamente 3 ruas, certo? Três avenidas, né? 3 ruas também não, 3 avenidas. Entendeu? Então, eu acordava 6 horas da manhã, 7 horas eu tava na escola. Boa parte da minha infância foi indo de táxi. Minha mãe fez um esquema lá com o taxista lá, e ele passava todo dia de manhã para buscar a gente e levar minha mãe até o serviço dela, e eu descia na escola. Ou seja, eu vim descobrir o que era um ônibus cheio depois de velho. Às vezes a gente voltava com o ônibus Vila Matias, porque esse taxista, como ele morava um pouco perto da gente, então ele fazia esse trajeto de ida e de volta, ele já tinha corrida, mais ou menos o que o Uber faz hoje em dia, quando o cara fala, vou voltar para casa e põe no aplicativo o caminho para casa, vai pegando corrida, mais ou menos isso. Ou seja, eu não vivi perrengue. Eu tive todos os brinquedos que eu quis na infância. Outro dia eu até falei isso, que eu falei assim, pessoal, pô, mas você era boy? Eu falei, não era boy. Eu tinha um pai e uma mãe que não eram CLT. Ou seja, entrava mais dinheiro dentro de casa. Minha mãe trabalhava das 7 às 7 da noite. De final de semana, às vezes de sábado, lotava o salão de cabeleireiro dela. O meu pai saía mais cedo do que eu, chegava mais tarde do que eu. Entendeu? Então muitas vezes eu só via meu pai chegar, eu não via meu pai sair. E por minha mãe e meu pai não serem CLT, eles podiam se dar o luxo de trabalhar que nem louco e ter dinheiro. Então eu tive o Máximos, eu tive o Ferrorama, eu tive o Atari quando saiu, tive todos os brinquedos da época. Eu tive Autorama, eu tive Ferrorama, eu tive Autorama. Eu tive o primeiro minigame, não era Game Boy ainda, eu tive o primeiro minigame. Então, tipo assim, se eu quisesse ter feito faculdade, eu podia ter feito. Eu não fiz porque eu não quis. Eu posso olhar e falar, não fiz porque eu não quis. Cada uma das minhas irmãs tem 2 faculdades. Caramba. Minha mãe me cobra até hoje, porque eu não tive faculdade. Ela me cobra, sem dó e piedade. Entendeu? Mesmo ganhando o dinheiro que eu ganho, minha mãe, não, você devia fazer uma faculdade. Nem que seja para você ter o diploma, porque minha mãe é desse tempo. Ou o filho virava funcionário público, ou o filho fazia faculdade. Porque eu tive essa vida. Eu morava num bairro bom, que era Vila Prudente. Eu vim tomar o meu primeiro enquadro, eu tinha 16 anos, eu acho. Entendeu? Todos os meus amigos tinham pai e mãe. Todos os meus amigos não precisavam trabalhar... Não, um ou outro precisou trabalhar cedo, era mais os moleques que moravam mais perto da favela, da Vila Prudente ali. E o cedo que eles começaram a trabalhar era tipo 13, 14 anos, o que na época era o certo, não era cedo. Eu comecei a trabalhar tarde, com 16 anos, entendeu? Então eu me sentiria ofendido. Quando eu mudo para a cidade de Tiradentes, quando minha mãe, entre aspas, ganha o apartamento do CDHU, né, porque não tem nada ganho ali, né? Mas aí eu descubro uma outra realidade. Aí eu descubro a realidade do moleque que não tinha pai e mãe, eu descubro que era criado pela avó, eu descubro a realidade do moleque que tinha mãe, mas não tinha pai, passava o dia na rua. Eu descubro um monte de realidades.
Eu descubro a realidade de passar 2 horas dentro de um ônibus para poder chegar em casa. Eu não fazia ideia do que era isso. Entendeu? Eu descobri as coisas boas também de morar na periferia, porque uma criança na periferia se diverte muito mais do que uma criança do centro. Nem se compara, velho. No centro você disputa a pipa, mano, com todos os fios que passam na rua. Não existe terreno no centro. Não existe terreno baldio. Entendeu? Morro, né? Não existe morro. Não existe morro no centro. Mas acontece que no centro você tem um leque de oportunidades, velho, muito maiores, mano. Eu fiz violão clássico quando eu era moleque, porque minha mãe me colocou numa escola paga. Na periferia, se você quisesse pagar, você não teria essa escola. Você teria que rezar para que um céu abrisse, quando abriu um céu, quando teve céu, ou quando algum... Como é que é o nome? Não é negócio social, esqueci o nome. Que às vezes as comunidades têm... Centro esportivo? Centro social. Ah, tá. CDM. CDM, lembrei agora. CDM, aí tem lá um cara que resolve dar o curso de graça. Então, é diferente. Por isso que eu falo que é diferente. O meu pensamento é o seguinte, mano. Se você... a cota tem que existir para quem é playboy. Playboy deveria ter cota. Que pra mim não faz sentido. Você vai na USP, só tem japonês, né? Exato. Nada contra japonês, mas normalmente japonês é rico. E boy. E boy. Tipo assim, a cota tem que ser, na minha opinião, para quem é boy. Aí tem o cara que é boy e vai falar assim, mas eu também pago imposto. Não é a mesma coisa. No Brasil, se você virou MEI, você já é diferente do cara que é CLT. Se você subiu do MEI para a próxima, você já é diferente do cara que é MEI. E assim vai. Quanto mais dinheiro você tem, mais você tá blindado, não, porque o Estado sempre passa a sua blindagem. Mas você tem camadas de proteção que o Estado vai conseguir furar, né? Mas que demora mais tempo e você consegue pôr uma próxima camada de proteção do seu dinheiro. O cara que ganha 30, 40, 50 pau por mês, esse cara já consegue proteger o dinheiro dele. Ele consegue proteger o dinheiro dele. É que assim, depende do jeito que você fala isso, o Leão pode interpretar que você está incentivando a sonegação, mas todo mundo entende o que eu estou querendo falar aqui, entendeu? Tenho certeza que seu público vai entender. Agora você estou falando do cara que ganha 40, 50. Imagina o cara que ganha 100, 200, 300, 1.000, milhão. Por isso tem agora, vamos taxar os super ricos. Os poucos que vão falar assim, vou nessa, tá ligado? Vou nessa. Ele vai tirar o dinheiro daqui. E quando ele tira o dinheiro daqui, ele não tira o dinheiro da poupança. Esse cara não guarda dinheiro na poupança dele, entendeu? Ele não tem um cofrinho que ele vai levar um baú, tipo um pirata. Não, irmão, ele vai tirar das empresas daqui, é trampo que perde. Na melhor das hipóteses, porque na pior ainda, o trampo que perde ainda é pior, é menos pior. Porque você também tem o negócio de, beleza, me cobra aí, que eu vou encarecer, até chegar no pobre. A gente se lasca de qualquer forma, né? Eu sou a favor de que o rico tem que ter cota para entrar na faculdade. Pública. Pública. O que é a cota pro rico entrar, mano? Então é 20% para quem é boy, para quem estudou a vida inteira em escola particular. Isso hoje eu coloco meus filhos, mano. Minha filha estuda num colégio que é R$800 a mensalidade. Não é um 3 conto, 4 de Mackenzie, não, é 800. E ela já tá muito à frente. Irmão, muito à frente do que ela mesmo tava quando ela tava na pública. O meu filho já mal nem se fala. E olha que ele é preguiçoso pra caramba. E ele já tá à frente. Ele já tá à frente só do fato dele ter um pai que senta do lado dele e troca ideia sobre a vida. Olha o quanto esse moleque tá à frente. Então a corrida não é justa. Então a corrida não é entre preto e branco, homem, mulher, trans, índio, sei lá o que tanto querem... É tanta cota que daqui a pouco vai ser uma disputa só pela vaga normal, entendeu? É tanta cota que inventam, porque é cota do movimento social, cota de quem é trans, cota de quem é negro, cota de quem é branco, cota de não sei o que. Você fala, não, calma aí, irmão. Vamos nivelar aqui a galera aqui, renda familiar de até 5 conto. 80% da galera. Certo? Os outros 20 que sobrou, vamos fazer o seguinte, renda familiar de até 10. 10%. Até 10, renda familiar. 10%. Vamos fazer o seguinte, aliás, isso partindo do princípio que você estudou, você está com a renda familiar de até 10, mas o seu filho estudou desde sempre na escola pública, ele está competindo com os outros 5. Entendeu? Porque ele está em pé de igualdade com aqueles ali. Sim. Ele está em pé de igualdade com eles. Agora, ele estudou em escola particular, então ele vai para outra cota.
Aí você pergunta assim, pô, negão, então por que os caras não fazem isso? Os caras não fazem isso porque é lucro você ter os 20% brigando. É lucro eu e você sermos criados na mesma periferia, lucro que eu falo para os governantes, eu e você sermos criados na mesma periferia, eu com pai e mãe, você só com a mãe, que se matou de trabalhar, e muitas vezes minha mãe te olhou para ver se você não fez besteira, mas eu vou ter mais chance que você, porque eu sou negro. Não tá certo. Nós dois viemos do mesmo lama. Nós pegamos o mesmo busão. Sim. Nós tivemos a mesma professora. Nós tomamos enquadro junto. Nós dois estávamos em frente ao prédio conversando sobre Dragon Ball Z e passou um cara e falou assim, ô moleque, onde é que é a biqueira? Porque por algum motivo ele achou que um de nós dois ia saber. Às vezes a gente sabe e a gente nem usa. Mas e daí, irmão? Se vira, vai perguntar para duas crianças. E nós não vamos estar em pé de igualdade. Porque é lucro essa divisão. É lucro ter uma divisão de negro para negro. É lucro esse tribunal de dizer assim, por exemplo, eu tenho o Kaique. O Kaique é da tua cor, tu viu ele? O Kaique é da tua cor. E aí, como é que faz? Porque eu sou negro. Ele não. E como ele entra nessa hora? E se ele disputar com o Jamal, que já é mais escurinho? São irmãos. Então o Jamal tem mais chance que ele, porque o Jamal é mais escuro, então precisa de uma paleta de cores. E se o Jamal é mais escuro porque tomou mais sol? Mas aí tem uma galera que é negra, que defende e acha totalmente justo e necessária essa cota, né? Exato, porque ela já percebeu que não vai ser do jeito que eu tô falando. Entendeu? Tá. É, porque o meu modo de ver também seria isso, né? Não uma questão racial, mas uma questão social, financeira, sei lá. Porque é complicado, né? Você vê uma USP, que é uma faculdade renomada, conhecida e tal, que ela é de graça. Quem vai entrar lá? Quem estudou em escola particular a vida inteira, ainda teve condição de pagar um cursinho, que porque é caro além disso pra caramba. ele tem que fazer. É. Tipo, perde a... Porque se a ideia é a faculdade ser de graça, quer dizer que é pra quem não pode pagar. Entre aspas. Porque Por ela é quê? muito cara. Mesmo você entrando na USP, o tudo é caro ali. Pro governo, você fala? Pra nós. Livro, condução, Ah, tá. tempo. O tempo é caro. Um jovem que entra na faculdade é um jovem que tem família estruturada. Você não entra na faculdade sem família estruturada. Ou então você entra depois de velho, que você está estruturado. Mas pensa num moleque de 19 anos com o pai alcoólatra, com a mãe que tem que trabalhar que nem uma louca, todo dia briga em casa. Esse moleque não tem dinheiro para comprar um computador, porque a mãe se mata sozinha para pagar as coisas, ou vice-versa. Porque às vezes o problema é a mãe também. É. Que esse moleque entra numa faculdade? Entendeu? De 100 moleques desse, quantos entram numa faculdade? Um ou outro. Um ou outro, porque ele tem uma ele é quase um psicopata, ele tem uma perseverança, ele tem uma gana muito grande. Tá. Não é justo. Eu não acho certo o Jamal entrar e disputar a vaga, entendeu? Disputar a vaga em pé de igualdade. Eu tô ganhando bem. Eu ganho bem para fazer o meu trabalho. Eu consegui colocar meu filho numa escola particular. Um filho que eu achei que eu não ia colocar. Consegui colocar minha outra filha também. Outra coisa que me deixa ferrado com o Brasil é o seguinte, que legal, vamos supor que algum governante olhe e diga assim, tá legal, o negão tem razão. Tá legal, o negão tem razão. Vamos inverter esse polo, 20% para quem é boy, 80% para quem é pobre. Se sobrar a vaga dos pobres, os boy podem disputar com as que sobrou. Certo? Tá, e daí? A gente vai ter o quê? Um monte de engenheiros, um monte de marketings, um monte de jornalistas, um monte disso e daquilo. Cadê o trabalho para essa turma toda? Cadê? Porque não se pesou. Hoje, um mecânico fuleiro, tô falando um mecânico top, que montou sua própria... Um mecânico fuleiro aí, ó, lá no Cambuça mesmo, é quase 5 conto o salário do cara. Irmão, você vai descer um motor de peru e voltar ele pro lugar, R$500. Eu faço esse trampo, eu, que não sou mecânico, vou trocar uma embreagem, vou trocar um volante de motor. Eu gasto sozinho 1 hora. Fazer esse trampo. E devagar, viu? Sem pressa, um radinho do lado. Eu sou o mecânico da minha perua.
É, Eu desço esse motor sozinho, eu boto ele no lugar sozinho. da hora. E troco o volante dele, o volante do motor. Quentinho eu economizo. O cara ia te cobrar nessa faixa aí, se ele não te cobrasse mais. 1 hora de trampo. Vai fazer um motor, vai trocar um cabeçote. Vai estudar e ser um cara que mexe em BMW, ao invés de estar mexendo no Volks antigão. Nossa, Land Rover. Isso, pega esse espaço que nem você tem aqui, ó. Do jeito que você tá aqui, bonito esse espaço aqui, ó. Pizinho branco aqui, ó. Monta aquele macaco hidráulico aqui, outro ali, entendeu? E entra no seu carro só nave, não, de boa. Entra na sua mecânica só nave. Quanto você acha que você vai ganhar por mês? E você estudou pra quê? Mecânico. O que você fez? Senai. Quanto ganha um soldador? Hein? Soldador que só sabe soldar solda elétrica. Entendeu? Ou seja, ele vai consertar portão. Solda elétrica que eu falo assim, a solda mais fácil de todas. Que ainda assim é difícil, tem que ter uma experiência. E o cara que solda com MIG? E o cara que solda alumínio? E o cara que solda, tipo, em estaleiro? Sim. Cara que solda no petroleiro? Quanto ganha esse maluco? Aí você olha pro cara e fala pro cara assim, ei, mano, o que você faz da vida? Eu sou soldador. Coitado, né? Mal sabe quanto que ela Puta, ganha. tadinho, né, mano? Pô, você podia ter feito uma faculdade, você fala Manda o tão currículo bem. aí pra mim, mano. Você fala tão bem, você podia ter feito uma faculdade. Quantas empresas eu não entrei pra pegar o papelão e o cara olhou pra minha cara e falou assim, pô, mano, você trampa bem pra caramba, mano. Não quer um trampo aqui de... Porteiro? Não. Como era o nome, mano? Eu esqueci o nome da profissão, mas muitas empresas estavam contratando bastante... Estoquista não, logística. Tá. Por quê? Porque quando você carrega sucata, mano, tipo assim, eu tinha que fazer da perua um caminhão. E eu tinha que fazer caber tudo na perua. Porque 2 viagens é caro. O bom é uma viagem. Entendeu? Fazer tudo numa viagem só. Então, às vezes, o cara que era dono da empresa onde eu tava carregando, ele ficava admirado. Ele ficava admirado de eu conseguir convencer algum funcionário dele a me ajudar a jogar os bags pra cima. Então, pô, você é um cara tão comunicativo, que o cara olha pra sua perua velha e vê o seu uniforme de roupa velha, porque o sucateiro que anda com uniforme bom, o cara quer cobrar o que ele poderia te dar. Então ele acha que você está ficando rico, porque você tem um uniforme. Então eu tinha que ter o meu uniforme de roupa velha. Aí o cara, pô, mano, você é um cara tão bom, você conversa tão bem, você fala bem com todo mundo, tal. Você não quer trabalhar de logística pra mim? Eu te pago 3 pau. Como é que você diz não pra esse cara? Porque você ganha 5. Você tem que ter uma boa comunicação pra dizer pra ele que não dá. Entendeu? Boa. Mas você não pode falar por quê, né? Sim, não dá.